Estamos iniciando mais um Saúde Piracicaba, aqui pela Piracicaba TV. Falamos diretamente dos estúdios da Piracicaba TV, linkados também com a Rede Opinião. Em Piracicaba você sintoniza a Rede Opinião pelo HF Canal 40. E falamos também para a CESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Mais de 50 emissoras espalhadas por todo o estado. Hoje, o meu convidado é o médico reumatologista, Dr. Cláudio Lísias Costa Vieira. Cláudio, boa noite. Boa noite, Alceu. É uma honra estar novamente conversando com você agora nesse programa aqui. É muito interessante esse tipo de divulgação, né, sobre saúde, é muito importante, inclusive. Eu acho que nós temos que divulgar o máximo de informação possível para que as pessoas se esclareçam, principalmente hoje que o Dr. Google tem todas as respostas mais malucas para todos os assuntos de saúde, né? Então, meus parabéns e uma honra estar aqui com você. Eu que agradeço, Cláudio, a sua presença nesta noite aqui no Saúde Piracicaba. E a pergunta que os nossos telespectadores sempre querem saber é a respeito da evolução da reumatologia nesses últimos 30 anos. E você pode falar até nos últimos 40 anos, não é? Quase isso. O que nós temos de novidade? Quais são os medicamentos novos? O que você fala? Durante muitos anos, né, houve muito progresso assim, no conhecimento de fisiopatologia, né, de como as doenças acabam causando as lesões e tudo mais. Mas em termos de tratamento, a gente esteve estagnado durante bastante tempo. De uma década para cá que a coisa começou realmente a ter progresso em termos de novidades de tratamento, né? Eu costumava dizer que quando a gente ia em congresso era para rever velhos amigos e para perceber que o pessoal que está improvisando nas faculdades a mesma coisa que a gente está improvisando no interior em consultório, que novidade mesmo não tinha. Mas agora existem os chamados medicamentos biológicos, né, que são medicamentos que realmente têm uma ação no sentido de brecar a atividade, principalmente das doenças autoimunes, né? Nós temos também vários recursos no tratamento das artroses, com os derivados de colágeno, que realmente tem uma ação mais eficaz na preservação das cartilagens, porque a artrose é um desgaste das cartilagens, né? Então, há progresso, agora há um progresso real, e estão surgindo novos medicamentos, novos biológicos, novos recursos. Além disso, há muitos estudos com relação à vitamina E, vitamina D, né, que estão sendo... A vitamina D está na crista da onda hoje em dia, né? Todo mundo está dando vitamina D até para olho de peixe, né? Mas realmente existem novas pesquisas nesse campo. E a gente no consultório procura, naturalmente, embora eu não esteja ligado à área acadêmica, né, mas a gente procura acompanhar, procura ler, procura ver o que há de novidade para beneficiar os nossos pacientes. Realmente é uma evolução que acho que os reumatologistas estão sentindo, né, Cláudio? E você, com toda a sua experiência, deve estar observando isso no dia a dia no consultório. Cláudio, vamos falar um pouquinho sobre artrose e artrite. O pessoal às vezes fica preocupado com artrite, né? Ou preocupado com artrose, acho que mais preocupado com artrose, mas na realidade a preocupação deveria ser com artrite, né? Correto. Vamos falar um pouquinho a respeito dessas duas patologias. Bom, a artrose, é engraçado que a artrose é uma palavra que o povo, o leigo, se assusta mais do que com artrite. E como você disse, na verdade, a artrite é muito mais destrutiva, né? Eu gosto muito de fazer analogias. Então eu falo muito para os meus pacientes do consultório, para explicar, né? A artrose, né, é um prédio velho, né? Parede descascada, dobradiça rangendo, encanamento enferrujado, mas está lá, está funcionando. A artrite é um prédio em chamas, se não apagar, destrói, né?
Então, a artrite é uma doença inflamatória, a palavra artros, articulação, ite, inflamação. Né? Então, a artrite é uma doença inflamatória, ou são doenças, as artrites, existem várias, são doenças inflamatórias das articulações e por inflamar, né, realmente causam lesões graves, vão destruindo progressivamente. A artrose nada mais é do que um desgaste das cartilagens que recobrem os ossos nas articulações. E isso gera um atrito, né? E esse atrito gera um pouco de inflamação, assim, uma inflamaçãozinha pequena, acaba causando um pouco de dor, né? A dor característica da artrose é aquela dor que você está sentado, não está fazendo nada, está parado durante algum tempo, algumas horas aí, e quando você vai levantar, você tem que dar 3 mancadas antes de conseguir sair andando, né? Mas depois não sente mais nada. Isso é artrose. A artrite não. A artrite você está sentado, está doendo, né? E a hora que você levanta, dói mais ainda, e quanto mais você anda, mais dói, né? Então é bem diferente. A artrite é bem mais destrutiva e bem mais preocupante, né, do que a artrose. E mais a mais, enquanto desgaste, né? Depois dos 40 não escapa ninguém, todos nós temos artrose em algum lugar enquanto desgaste. Agora, aquele grau de artrose que por hereditariedade ou por tipo de atividade que a pessoa desenvolve, né, que lesa mais as articulações por traumas repetitivos ao longo de muitos anos e tal, que são as artroses patológicas, naturalmente essas aí causam sofrimento, causam dor, precisam de um tratamento mais bem direcionado. Porém, a artrose, enquanto desgaste, todos nós temos. Não tem ninguém com mais de 40 que não bata uma radiografia e não tem um biquinho de papagaio na coluna, né? Uma diminuição de espaço articular no joelho, ou no ombro, né? Ou no quadril. Então, existem artroses e artroses, né? A artrose que todos nós temos ou teremos é uma coisa. A artrose do desgaste exagerado, a osteoartrose erosiva, é bem mais preocupante. Outra coisa interessante é a artrose das mãos, que muitas vezes se confunde com a artrite, porque começam a engrossar os dedos, né? Principalmente nas articulações da ponta, né? E a pessoa acha que está com artrite porque as articulações estão engrossando. No entanto, na artrite reumatoide, as articulações comprometidas são as do meio. E as da artrose são as da ponta. E é muito fácil diferenciar, para o profissional é muito fácil diferenciar. E a mão da artrite é uma mão destruída, como eu falei, da gravidade da artrite. A mão da artrose é uma mão feia que funciona. Excelente, Cláudio. Analogia de artrose e artrite, uma explicação belíssima aí aos nossos telespectadores. Estamos, nesta noite, gravando aqui nos estúdios da Piracicaba TV, com o Dr. Cláudio Lísias Costa Vieira, reumatologista de renome nacional, 40 anos de atividade profissional. Dr. Cláudio atende aqui em Piracicaba, mas atende pacientes de todo o Brasil. Eu aproveito essa oportunidade para mandar um abraço ao Fernando Mauro, que é o presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fernando, direto lá em Brasília, sempre batalhando pelos canais comunitários. Fernando, um abraço e obrigado por você viabilizar o nosso programa na rede comunitária do Estado de São Paulo. Cláudio, prosseguindo, vamos falar sobre um tema, acho que bastante corriqueiro nos consultórios dos reumatologistas. A fibromialgia. Tem um componente psicossomático, nós sabemos, mas eu gostaria que você definisse fibromialgia, enfim, colocasse os principais sintomas e como é feito o tratamento pela reumatologia. Bom, a fibromialgia é um tema muito interessante no sentido de que o pessoal fica muito assustado com isso, né? Tem fibromialgia, não é nenhuma tragédia, é dos males o menor com certeza, porque a fibromialgia não tem nenhuma conotação de alteração de sangue, não tem alterações anatômicas, né, estruturais.
não tem alteração você pode fazer qualquer exame de imagem, raio-x, ressonância, cintilografia, ultrassom, não aparece nada. Você faz exame de sangue, de hemossedimentação e proteína C reativa para ver se tem inflamação, fator reumatoide, fator antinuclear, CPK, não dá nada. Mas a pessoa tem dor. E isso é um problema muito sério, porque, como você disse, há um componente psicossomático muito importante, quer dizer, há um quadro assim que está muito associado a quadros depressivos, né? E a pessoa fica estigmatizada, porque, pô, você faz todos esses exames, não dá nada, você está com frescura, né? Você não tem nada, você está querendo fazer corpo mole, né? Então há um estigma. O doente de fibromialgia, além de sofrer dor, ele sofre socialmente, ele sofre porque ninguém entende a dor dele, ninguém acredita na dor dele, né? E as características da fibromialgia, a fibromialgia é a coisa mais fácil de diagnosticar que tem, porque tem aqueles pontos do corpo, né, que são muito sensíveis ao toque e são muito fáceis de achar, naturalmente para quem tem o treinamento, mas são muito fáceis de achar, né? Então, muitas vezes eu examino o paciente lá, eu faço o exame dos pontos de fibromialgia e falo, bom, fibromialgia você tem, agora nós temos que saber se você tem só isso, né? Então, vou fazer exame para ver se tem algum outro tipo de reumatismo. Mas a fibromialgia é fácil de diagnosticar, né? E é uma doença em que a pessoa sente bastante dor, é uma dor assim que não impede o movimento, no sentido de travar, né, a junta, mas o movimento dói. Então a pessoa quer ficar quieta, ela não, por outro lado, ela tem medo de se mexer, medo de doer mais. É uma característica também da fibromialgia o sono de má qualidade. A pessoa não dorme bem. Ou tem insônia, ou tem sono picado, né, cortado, ou acorda, dorme a noite toda, mas acorda como se não tivesse dormido, cansada, né? E isso leva a um estado de depressão. A pessoa, assim, tem muitos dos pacientes, quase todos eles, têm problemas de autoestima, né? Muitos procuram a gente, às vezes, nem com a esperança de cura, mas para a gente conseguir um atestado para a pessoa ficar afastada do trabalho, porque no trabalho ela não aguenta porque sente dor. Então, embora, do ponto de vista de risco médico, quer dizer, ninguém fica inválido, né? Ninguém fica aleijado por causa de fibromialgia, ninguém morre de fibromialgia, né? Então, do ponto de vista médico, é o menos perigoso e o menos preocupante dos reumatismos, mas do ponto de vista social é terrível. Por quê? Porque a coisa que o paciente de fibromialgia mais fica assim, agradecido com a gente é porque a gente acredita que ele está com dor. Porque ninguém acredita, né? Nem outros médicos, às vezes não reumatologia, não acreditam que ele está com dor. Não, isso aí não é nada, né? Mas tem. Então, uma função da gente é convencer ele de que ele realmente tem um problema e convencê-lo de que o problema não é grave. A partir do momento que ele se convence disso, ele começa a ter condições de lutar contra isso. Como? Medicação apropriada. Eu, na minha experiência pessoal, eu não gosto de fazer o que muitos fazem, que é entrar direto com antidepressivos, com ansiolítico e tal. Eu prefiro usar um relaxante muscular, um analgésico anti-inflamatório, para usar quando a pessoa tem dor, e a recomendação, além da conscientização da não gravidade e tudo mais, né, que tem que ser feita com muita firmeza para ele realmente acreditar. Quer dizer, ele precisa saber que você está acreditando na dor dele e você está falando para ele, olha, eu sei que você está com dor, mas não se preocupe, essa dor não é perigosa, né? A partir daí ele começa a reverter essa bola de neve morro abaixo, né? E agora, não dá para tratar a fibromialgia, não tem como tratar a fibromialgia sem a participação ativa do paciente. Atividade física adequada, que promova movimentação do corpo todo, sem movimento brusco, sem impacto, mas movimentação de relaxamento e fortalecimento, né? Pilates, musculação suave, hidroginástica, natação. Se ele não fizer, se ele quiser só remedinho, não, eu só quero um remédio para tirar dor, esquece. Esse aí não quer sarar. Realmente, Cláudio, essa colocação
de nós profissionais ouvirmos esse paciente portador de fibromialgia. Importantíssimo, antes de usar a caneta e a medicação. Estamos nesta noite com o Dr. Cláudio Lísias Costa Vieira, médico reumatologista. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Às vezes não é fácil viver o dia a dia e encontrar um momento, achar palavras pra dizer, como uma nave traz você e eu, mudando as direções. Eu não acredito, estou sentindo que estou perdendo teu amor. Como a chama se apagou e a paixão desfaleceu. Nós olhávamos com carinho, só falando de nós dois. Mas agora sigo e entendo que te quero e seguirei sabendo e enfrentando o que a vida tem pra nos dar, que o amor sempre vencerá. A gente esqueceu, o importante é você e eu, enfrentando o que a vida tem pra nos dar, que o amor sempre vencerá. Estamos de volta com o Saúde Piracicaba, pela Piracicaba TV, canal 5 NET, pela Rede Opinião. E a Rede Opinião você sintoniza em Piracicaba pelo HF canal 40. Também estamos pela Rede Comunitária de Televisão. Mais de 50 emissoras espalhadas por todo o estado de São Paulo. E também pela internet, a rede mundial de computadores. Hoje o meu convidado é o Dr. Cláudio Lísias Costa Vieira, médico reumatologista. Cláudio, prosseguindo, vamos comentar, falar um pouquinho, um tema bastante interessante que você domina muito bem. Acupuntura em reumatologia. Bom, eu tenho experiências muito gratificantes, né, com o uso da acupuntura no tratamento de doenças reumáticas. Outras doenças também, mas vamos nos focar na reumatologia. A acupuntura é muito útil no controle da dor. E as doenças reumáticas, o grande problema é sempre a dor, né? E os resultados são muito gratificantes na grande maioria dos casos. Desde que eu comecei a praticar acupuntura em 2003, eu tenho tido muitas alegrias e uma ou outra decepção, porque, afinal de contas, nada é perfeito. A acupuntura é uma técnica de tratamento desenvolvida há mais de 3.000 anos na China e que ficou desconhecida no mundo ocidental, a não ser em pontos isolados, assim, de pessoas orientais que praticavam o tratamento e até mesmo por muito tempo foi rejeitada pela própria classe científica, né? Parecia que era uma coisa meio de charlatão e tal. Hoje é especialidade médica reconhecida, com título de especialista pelo Conselho Médico Brasileiro de Acupuntura, que é o órgão da Associação Médica Brasileira. Em reumatologia, nós temos não só a questão do controle da dor. O pessoal pensa que a acupuntura só engana a dor, né? Quer dizer, tira a sensação de dor, mas não resolve nada. Eu tive vários casos de pessoas que melhoraram da atividade inflamatória de uma doença muito destrutiva, que é a artrite reumatoide, né? Nós, no começo do programa, nós falamos sobre artrite. A artrite reumatoide das artrites é a mais destrutiva.
Eu me lembro de uma paciente que antes mesmo de eu fazer o curso de acupuntura, ela já era minha paciente há alguns anos e o tratamento com medicamentos não estava sendo satisfatório. Ela continuava com dor, deformidades nas mãos, nos pés. Então eu propus para ela o tratamento com acupuntura e ela aceitou a proposta. Na primeira sessão, ela reclamou muito da dor das picadas, porque esse negócio de fazer a acupuntura não dói. Bom, vai enfiar a agulha no você, alguma dorzinha vai ter, né? E ela era muito sensível, naturalmente, tinha muitos pontos do corpo dela muito sensíveis pela própria doença, mas ela ficou firme lá. Segunda sessão, também reclamou um pouco. Terceira sessão, a mulher veio serelepe, subiu naquela escadinha para deitar na maca, uma senhora bem idosa já, né? E, sem dor, e continuamos mais algumas semanas, né, fazendo o tratamento. Depois ela, como ela morava fora, ela sentiu que estava bem, ela achou que não precisava mais vir e parou de vir fazer as sessões. Daí alguns meses ela voltou ao consultório para fazer os exames de controle da doença, né? Quando a gente trata de doenças crônicas, medicação constante assim, a gente recomenda muito aos pacientes que voltem, porque o uso habitual de medicamentos pode eventualmente lesar o fígado, lesar o rim, então a gente tem que fazer esse controle. Então ela estava naturalmente tomando alguns medicamentos de manutenção, mas ela, meses depois, mesmo sem acupuntura, ela estava tomando só os remédios de controle da doença. Ela não estava tomando anti-inflamatório nem analgésico e estava brilhando meses depois. Quer dizer, depois de anos tomando anti-inflamatórios, analgésicos, corticoides, né? O pessoal tem muito medo de corticoide, né? E não sem razão. Ela parou de tomar tudo aquilo, só tomava cloroquina e pronto, né? E estava sem dor nenhuma. Depois de algumas semanas, alguns 2 ou 3 meses de acupuntura, né? Quer dizer, houve uma desinflamação, houve uma modificação da evolução física da doença. Um outro paciente também que marcou muito, foi um senhor de Rio Claro, hoje já falecido por outros motivos, que também sofria demais tomando citostáticos, tomando corticoides, tomando anti-inflamatórios, e muito com deformidades também, muito inchaço nas mãos, muito sofrimento. Em 4 sessões de acupuntura, ele veio dizendo: doutor, eu não conseguia tirar o anel, agora o anel está caindo sozinho, a aliança está caindo sozinha, né? Enxugou também de uma maneira fantástica, né? Com acupuntura, porque todo o arsenal terapêutico de remédios que a gente conhecia na época não tinha surtido efeito nenhum. Então, não é uma técnica de enganar, não, tem atividade real. E em acupuntura, fibromialgia é uma maravilha, né? Por quê? Porque com a acupuntura você mexe também na parte emocional. Você pode mexer com a autoestima da pessoa, através de uma combinação adequada de pontos de inserção de agulhas. Então, a experiência é muito boa, muito boa. Cláudio. Vamos mudar um pouquinho o nosso assunto agora, quebrar um pouquinho. Você músico, cantor, um dos fundadores do coral da Unicamp, os filhos não fizeram medicina, seguiram a música, tem a filha na Áustria, um filho nos Estados Unidos. Fala um pouco aí, Cláudio. Bom, música sempre foi muito importante na nossa família, né? Tanto do lado da minha esposa como do meu lado. E, no fim, concentrou muito nos meninos. Eu sempre gostei muito de música cantada, né? Música coral, música cantada solista. Eu era molequinho, tinha menos de 10 anos, ouvia a Mário Lanza, né? Na vitrola, aqueles vinil antigo, né? E eu fui me interessando, depois de adolescente, naturalmente muda a voz, a gente não consegue cantar nada, mas quando minha voz já foi começando a estabilizar, já comecei no coro da igreja, que minha mãe regia, né? Meu pai cantava muito bem, minha mãe era regente de coro de igreja, pianista, organista na igreja, minha sogra foi organista de igreja também, então meu sogro tocava violino, né?
Então a música é muito forte, né, dos dois lados da nossa família. E você falou que eu sou músico. Não sei se eu sou músico, eu sou cantor. Né? Eu não sei compor nada, não crio nada, só interpreto o que os outros criaram. E atualmente onde você está cantando? Atualmente eu estou num grupo aqui em Piracicaba chamado Grupo Vocal Liga Leve. Né? É uma experiência muito interessante porque depois de muitos anos cantando quase que só música erudita com o grupo do Maestro Mali, da Escola de Música, é um grupo que canta música popular e fazendo cenas, né? A gente é um coral cênico, né? Então o grupo se movimenta, se posiciona de maneira diferente no palco, se mexe, e isso dá muita vida à música, porque a gente procura também fazer isso com orientação de profissionais de teatro, né? Que nos ajudem a dar uma boa interpretação com o corpo daquilo que a gente está cantando. Então, depois de quase 50 anos cantando, eu estou aprendendo coisa nova. Cláudio, para nós concluirmos, vamos voltar um pouquinho à reumatologia, e eu vou voltar mais ou menos a 30 anos, quando falávamos em lúpus eritematoso sistêmico, que era extremamente grave. E eu acredito que com essa evolução da reumatologia, as coisas estão melhores. Eu gostaria de um comentário seu a respeito. Graças a Deus estão melhores, né? Você falou há 30 anos, um pouco mais do que isso, talvez. Fazer o diagnóstico de lúpus era a mesma coisa que dizer para o paciente, olha, arruma a tua casa porque daqui a 5 anos você não está mais. Hoje em dia, há muitos recursos de tratamento, o recurso do diagnóstico precoce, né? E eu tenho a felicidade de dizer que eu tenho pacientes que eu estou tratando já há mais de 15 anos, né, com a doença, e estão bem, né? Estão fazendo o seu controle, fazendo seu tratamento. Naturalmente, os remédios às vezes dão aquelas reações colaterais, a gente tem que usar, no lúpus tem que usar com muita frequência corticoide, né, cortisona, então a pessoa fica inchadinha e tal, mas fica bem, né? Fica com capacidade de ter família. Uma das coisas assim, a mulher tem muito medo, será que eu não vou poder engravidar? Falaram para mim que não pode engravidar. Pode sim, claro, é um pré-natal que tem que ser muito caprichado, com o reumatologista e com o obstetra, né, ali do lado. Mas eu tenho uma paciente que eu comecei a tratar dela, ela tinha 13 anos. Hoje ela é uma senhora com uma filha de mais de 15 anos, né? E está bem, vem no meu consultório para fazer o seu controle periódico e tudo mais. Então, hoje em dia, realmente, o panorama é diferente. Um dos problemas que a gente tem com relação ao lúpus é que a gente, às vezes, faz o diagnóstico. O lúpus é perfeitamente controlável, está no começo, né? Tem pouca atividade agressiva no organismo ainda, né? Mas quando você fala para a pessoa que ela tem essa doença, ela já fica toda assustada, começa a chorar na nossa frente, né? Aí depois vai procurar no Google, aí quer se atirar da ponte, né? Porque no Google ela acha tudo que o lúpus pode fazer e é terrível. O lúpus realmente pode dar problemas terríveis, né? De circulação, de pele, de articulações, de rim, né? Então, é uma doença que a gente não gosta de fazer o diagnóstico. E quando a gente faz o diagnóstico, a gente fica naquela, será que eu falo para ela? Porque hoje em dia não tem mais como não falar para a pessoa, na verdade, até câncer, né? Não tem como você não falar para a pessoa que ela não tem ou que ela tem, né? Então, tem que falar a verdade. E essa verdade dói e é dura de ser dita, né? E é terrível, você vê a pessoa começa a chorar na tua frente, né? E, bom, calma, não é assim, né? Eu sempre digo, quem tem lúpus eritematoso sistêmico é uma pessoa que tem uma nuvem negra em cima da cabeça. E fica torcendo para não chover. E se chover? A gente abre o guarda-chuva, tem guarda-chuva para abrir. Sim. Né? Então, tudo bem, é sério. Precisa de muito cuidado. Nem sempre a gente consegue controlar. Há casos, graças a Deus, muito raros, que degringolam mesmo com todas as nossas tentativas. E eu já perdi pacientes, né? E isso dói, mas a grande maioria controla bem, com momentos de
de crise, alternando momentos períodos, né? Não momentos, períodos de que a gente chama de acalmia, né? Que a doença se acalma e a pessoa vive uma vida normal, trabalha, cuida dos filhos, cuida da família, né? Uma doença muito mais frequente em mulheres. Então, realmente, a doença continua sendo terrível, mas os recursos que nós temos tiraram muito dessa coisa assim assustadora, né? Que é o lúpus eritematoso sistêmico. Cláudio, agradeço muitíssimo a sua presença aqui nos estúdios da Piracicaba TV, no programa Saúde Piracicaba nesta noite, esclarecendo os nossos telespectadores, e gostaria de ouvi-lo, as suas considerações finais. Eu que agradeço, Marcelo, porque realmente esse tipo de oportunidade da gente divulgar para as pessoas, divulgar alguma coisa da nossa experiência, né? Que é longa em termos de número de anos, né? E o conhecimento que a gente tem é em grande parte fruto desse tempo que a gente tem convivido com pacientes, e divulgar isso é muito gratificante. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, né, do programa, pela iniciativa dessa divulgação de assuntos relativos à saúde, porque já que o governo não trata, nós temos que tratar. Porque a gente vê no jornal aí, a saúde está as moscas e tal, mas talvez não seja tanto assim. Mas é muito importante que haja iniciativas desse tipo, porque a conscientização das pessoas é muito importante para que não haja enganos, para que não haja medo, além daquele medo que é normal, que é o medo que nos protege do perigo, né? Obrigado, Cláudio. Estamos terminando mais um Saúde Piracicaba, aqui pela Piracicaba TV, o canal 5 da NET, e também pela Rede Opinião, onde você sintoniza através do HF Canal 40. E agradeço novamente e mando o meu abraço a Fernando Mauro, que viabiliza as apresentações em outras cidades do Saúde Piracicaba através da rede comunitária de televisão. Nós vamos concluir o nosso Saúde Piracicaba desta noite e eu peço permissão ao colega Dr. Cláudio para terminarmos ouvindo o seu filho, que está lá nos Estados Unidos, que é especialista em jazz, violoncelista, com mestrado lá nos Estados Unidos. E vamos ouvi-lo interpretando Gershwin. A todos, obrigado pela audiência e até a próxima semana. Até mais, pessoal.